Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Hoje vou quebrar um pouco o meu protocolo e não fazer uma mensagem, um sermão expositivo, mas fazer um sermão que nós chamamos no seminário de sermão tópico. Um sermão sobre um tema, porque hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto da mais alta importância, um tema urgente, necessário, oportuno para a igreja, nessa conjuntura que estamos vivendo. Nós vamos tratar hoje sobre a oração, a força mais poderosa da terra. E esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz assim no verso 14: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo tinha uma causa importante, urgente, e o judeu orava sempre de pé, mas havia alguns momentos em que ele colocava de joelhos para orar. E eu quero dizer aos meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo foi considerado, e com justiça, ao longo da história, como o maior teólogo do cristianismo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também foi um dos homens mais dedicados à oração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele, mais você é ousado na oração, mais você quer buscar a face do Eterno. Isso porque não tem cristianismo sem oração, não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração, não tem poder de Deus para a igreja sem oração, não tem avivamento sem oração, não tem abundantes conversões sem oração, não há milagres na terra sem oração. Então, eu gostaria de conclamar você para nós entendermos o poder da oração. E eu queria, a título ainda de introdução desta palavra, fazer uma espécie de apanhado nas Escrituras, para ver se as pessoas que viveram antes de nós, no período bíblico, foram pessoas comprometidas com oração. E até que ponto a oração, muito mais do que um exercício devocional, muito mais do que você se sentir bem na presença de Deus, se a oração de fato mudava as coisas, mudava as circunstâncias. Quem muda a circunstância é Deus, mas Deus muda as circunstâncias através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço estendido de Deus começa a agir soberanamente na história. Se o povo de Deus não ora, as ações e as intervenções de Deus podem ser recolhidas. Então vamos ver isso. Você pega, por exemplo, o pai dos crentes, Abraão. Ele intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Eu olho Jacó no Val de Jaboque orando em lágrimas. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Eu encontro um Moisés orando em Cades Barneia, diante de uma situação crítica, porque Deus havia tomado a decisão de destruir aquele povo, e começaram uma nova nação através de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo, e diz: Deus, perdoa este povo, ou risco o meu nome que escreveste, e Deus poupou a nação de Israel, em resposta à oração de Moisés. Eu vejo Ana, orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho, e Deus ouve a sua oração, e ela vai ser mãe do maior profeta, sacerdote, juiz daquela geração, porque a Bíblia diz que Deus é quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus cura. Eu vejo o seu filho Samuel, filho de Ana, orando pela nação,
e afirmando o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu encontro Ezequias orando a Deus diante de uma sentença de morte, enviada pelo próprio Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Escritura que ele se volta para a parede, e ele ora intensamente, e ele chora copiosamente, e Deus responde rapidamente, revertendo o quadro, revertendo o diagnóstico, revertendo a sentença de morte. Eu vejo Daniel orando, e Deus trancando a boca dos leões. Eu vejo Daniel orando, e diz a Bíblia que uma batalha espiritual se desenrola nas regiões celestes. Eu vejo Daniel orando para Deus trazer quebrantamento ao povo, porque o cativeiro duraria 70 anos, mas diz a Bíblia que naquele momento o povo dele se voltaria para ele, e o povo estava com o coração endurecido. Eu vejo Neemias orando. Ele é um governador, ele é um estrategista, ele é um administrador de escola. Eu vejo Neemias orando, e a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombro, e ele, pela oração, se põe nas mãos de Deus, e se coloca à disposição de Deus, e a cidade é restaurada, e os muros são erguidos em 52 dias. Eu vejo Jesus orando. No Rio Jordão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: este é o meu filho, o meu amado, o meu escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer. Eu vejo, irmãos amados, o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão. Esse homem ora na praia, esse homem ora na sinagoga, esse homem ora no templo, esse homem ora na prisão. Esse homem é um homem que ora sem cessar, e agora ele está diante de Deus, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu vejo os discípulos orando, unânimes, em oração, perseverando, em obediência à orientação de Jesus: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias, 120 pessoas oram com a sua alma, com o seu coração, com o seu propósito, e os céus se fendem, e o Espírito Santo desce, e eles são revestidos com poder. Eu vejo os crentes da igreja primitiva orando, diante das ameaças, dos perigos. E diz a Bíblia que a casa treme, o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo, e começam a pregar a palavra com toda a autoridade, ou com todo o poder. Eu olho para a história da igreja, e eu vejo os pais da igreja orando, eu vejo os mártires orando, eu vejo os reformadores orando, eu vejo os puritanos orando, eu vejo os avivalistas orando, eu vejo a igreja de joelhos, e quando a igreja ora, ela marcha resolutamente. Então, dito isto, eu gostaria de olhar com vocês alguns pontos para destaque. Primeira coisa, irmãos, é que a igreja cristã recebe poder do Espírito Santo quando ela ora. A igreja está precisando do Espírito Santo, irmãos. Primeiro porque tem muita gente, mundo afora, desistindo do Evangelho, se apostatando da fé, igrejas fechando, denominações morrendo, denominações históricas perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, seminários que outrora formaram pastores, missionários, hoje ensinam ceticismo, apostasia. É hora da igreja orar, para Deus reverter esse quadro, para Deus trazer um avivamento na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Quando aqueles discípulos se reuniram no cenáculo, e todos perseveraram unânimes em oração, durante 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu vejo os apóstolos diante de uma demanda enorme de assistência social, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidos, eles tomaram a decisão: vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra, e vamos nomear homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé, para tomarem conta da diaconia das mesas. Vamos nos concentrar na vida de oração. Eu vejo, queridos irmãos, que a igreja precisa orar. Mais do que nunca precisa orar numa crise como esta. Mas em segundo lugar, eu quero destacar que a oração é a base do avivamento da igreja.
Como nós precisamos desse avivamento, irmãos. Nós não gostaríamos apenas de ler sobre o avivamento, de dizer para o povo: olha, houve um tempo em que Deus visitou o seu povo, em que Deus derramou o Espírito Santo. É gostoso ler, é importante ler o que Deus fez no passado em Jerusalém, o que Deus fez no passado em Antioquia da Síria, o que Deus fez no passado em Éfeso, o que Deus fez no passado lá nos primeiros séculos do cristianismo, o que Deus fez no passado lá na Reforma, o que Deus fez no passado lá na Inglaterra de John Wesley, o que Deus fez no passado lá nos Estados Unidos no século XIX com Dwight Lyman Moody, o que Deus está fazendo em outros lugares, mas nós queremos também aqui. Eu disse para o pastor Arival hoje no escritório, que uma coisa que me marcou muito, quando nós fomos a Quacisabanto, ver aquele avivamento que ocorrera em 1966, e quando nós fomos, era 1991, portanto, algumas décadas depois, e o pastor Elor disse o seguinte para nós: sempre que nós começamos a escrever sobre avivamento, é porque ou ele já foi embora, ou ele ainda não chegou. Porque quando ele chega, você não tem tempo para escrever nada, você só tem tempo para viver aquela experiência gloriosa. Como nós precisamos, irmãos, de um sopro de Deus, de um alento de Deus, de uma visitação poderosa de Deus, de uma manifestação do poder de Deus, tirando as cinzas, soprando as brasas, inflamando o nosso coração. Quantas pessoas apáticas, quantas pessoas acuadas, com medo, desesperadas, quantas pessoas que encontram até na pandemia uma boa desculpa para não estar na casa de Deus, quantas pessoas acovardadas. E hoje eu disse para o pastor Arival, quando entrei, me emocionei muito de ver essa querida irmã aqui no banco da frente, num balão de oxigênio, na casa de Deus. Ela tinha todos os motivos para dizer: eu não vou, eu não posso ir, e ela está aqui. Quanta gente com saúde, que arranja uma boa desculpa para não vir. E eu espero em Deus que não haja no coração das pessoas um amor fenecendo, uma chama apagando, um fervor desaparecendo. Precisamos de avivamento, precisamos de um sopro do Espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É promessa de Deus, é promessa de Deus, que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre o sedento. É preciso ter sede de Deus, para que o Espírito Santo desça. Quem não tem sede de Deus, não tem avivamento, irmãos. Às vezes estamos dando sede de tanta coisa, de dinheiro, de sucesso, de saúde, de fama, de progresso, de prestígio. É preciso que a igreja tenha sede de Deus. Quando a igreja estava passando uma crise enorme, lá na Inglaterra, nos idos de 1739, as igrejas fechando, os crentes aparecendo da igreja, os púlpitos sem poder, a palavra de Deus rara nas igrejas, um grupo de estudantes começa a sentir um fardo no coração, e esse grupo foi batizado depois de Clube Santo, porque aqueles moços se reuniam para buscar a face de Deus, para orar a Deus, para clamar por um avivamento para a igreja da Inglaterra, até que de repente, numa noite, 31 de dezembro de 1739, 3 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a igreja se levantou, e a igreja se encorajou, e centenas de milhares de pessoas foram salvas. No século XIX, novamente, quando a Inglaterra estava varrida pelo liberalismo teológico, Deus levantou um homem chamado Charles Haddon Spurgeon,
E aquele homem pregava para 12 mil pessoas todo domingo, todo domingo, todo domingo. E alguém perguntou: mas qual é o segredo de tanta gente vir, e de tantas mudanças, de tantas conversões, de tanta manifestação do poder de Deus? Ele disse: é a reunião de oração da igreja na segunda-feira. Essa reunião de oração é a usina de poder da igreja. Precisamos de orar para recebermos um poderoso avivamento dos céus. Mas em terceiro lugar, irmãos, prestem bem atenção nisso, a oração é a base para a restauração de uma nação. Preste atenção nisso, quem muda a nação não são os políticos. A igreja precisa entender que está na mão da igreja esta usina de poder, esta arma mais poderosa do mundo. É Deus quem põe no trono e tira do trono. É Deus quem levanta uma nação e faz baixar uma nação, cair uma nação. Olha para a história e você verá isso. Quando Ezequias orou, diz a Bíblia que Deus livrou Jerusalém e o seu reino, o reino de Judá, de um ataque terrível, de um poderosíssimo império, que já havia derrubado o reino do norte, Samaria. Deus poupou a nação, em resposta à oração do líder daquela nação. O doutor Edwin Orr, que talvez foi a maior autoridade sobre o avivamento no século XX, que esteve aqui no Brasil, no centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, narra sobre o colapso econômico que atingiu os Estados Unidos nos idos de 1850. Ele diz que naquela época os bancos faliram e fracassaram. Os empresários estavam em crise. As estradas de ferro faliram. As fábricas fecharam. Milhões de trabalhadores desempregados. É um cenário muito parecido, às vezes, com o que nós estamos começando a assistir no Brasil e no mundo. A economia colapsando. A saúde entrando numa situação, como já foi descrita aqui pelo pastor Arival, de adversidade, porque quando você acha que a coisa está melhorando, de repente surge uma novidade, que contraria a expectativa, ou mesmo o saber da ciência, e muda tudo. Pois bem, diante daquela crise, no dia 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, comerciante, assumiu o posto de missionário urbano em Nova York. A sua denominação estava perdendo milhares de membros todos os anos. E Jeremias Lampier imprimiu um folheto e distribuiu em Nova York. No dia 23 de setembro de 1857, ele começa uma reunião de oração no hotel. O objetivo era juntar comerciantes, mecânicos, viajantes, para buscarem a Deus. No primeiro encontro, na primeira reunião de oração, 6 pessoas. Na segunda semana, 40 pessoas. Em 6 meses, tinham 10.000 homens de negócios orando em Nova York por um avivamento nos Estados Unidos da América. Esse avivamento chegou, irmãos, e varreu toda a nação. Boanerges Ribeiro escreveu um livro sobre Moody, que estava vivenciando essa experiência, e disse que a seara estava em fogo. Quando se percorria a nação, parecia que o país inteiro era uma reunião de oração. As igrejas se fortaleceram. Como fruto desse avivamento, um jovem que estudava em Princeton, ao escutar um sermão do seu professor Charles Hodge, pregando sobre obra missionária, ele sentiu o chamado de Deus e veio para o Brasil, Ashbel Green Simonton, com 26 anos, para plantar a igreja presbiteriana do Brasil. A nossa denominação é fruto desse avivamento. E eu espero, amados irmãos,
que Deus nos mova a orar pelo Brasil. Estamos vivendo uma crise política em todos os poderes constituídos, precisando de uma visitação do céu, de homens que governam, de homens que legislam, de homens que julgam, que têm o temor de Deus, que reconheçam que Deus é soberano, e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos de uma igreja quebrantada, de uma igreja sedenta de Deus, de uma igreja que entra na brecha da oração, de uma igreja que paga o preço da oração, da renúncia, para que Deus visite a nossa terra e poupe a nossa nação. Mas talvez alguém diga assim: bom, mas a oração não muda a circunstância. Pois eu quero lhe dizer aqui, quem muda a circunstância é Deus. Não é a oração que é poderosa. A oração aciona o braço do Todo-Poderoso. É quando a igreja fraca ora ao Deus onipotente, Deus age e muda as circunstâncias. Se não vejamos. Está escrito na Bíblia que quando, numa batalha, Moisés estendia as mãos, intercedendo pelos soldados que estavam no campo, enquanto ele orava, com as mãos estendidas, os seus soldados prevaleciam. Se as orações cessavam e os braços encolhiam, o inimigo prevalecia. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz o inimigo recuar. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem. Segundo exemplo que eu lhes dou, do próprio rei Ezequias. Porque duas coisas estavam acontecendo. Ezequias começa a reinar com 25 anos. Ele reina 29 anos. Quando ele estava com 39 anos de idade, ele enfrenta dois problemas impossíveis de serem resolvidos pelo engenho humano. Primeiro, um ataque militar do mais poderoso império do mundo, o Império Assírio. Maior império da época, já tinha derrubado Samaria, agora cerca Jerusalém, tem 185 mil soldados na época, mais do que a população de Jerusalém, cercando a cidade, e o rei manda um recado, e o comandante manda um recado para o rei Ezequias: pode se render, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. Diz a Bíblia que Ezequias orou, e Deus mandou um anjo, e matou naquela noite 185 mil soldados assírios, e libertou Jerusalém, em resposta à oração. Mas uma segunda situação que mudou, é que diz a Bíblia que este rei, com 39 anos de idade, embora rico, poderoso, ele enfrenta uma enfermidade, uma úlcera. Nenhum médico podia tratá-lo, nenhuma medicina podia curá-lo. E a ordem de Deus para ele, por meio do profeta Isaías, foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pois diz a Bíblia que ele se voltou para a parede, orou e chorou. E Deus reverteu o quadro, e Deus suspendeu a sentença de morte, e lhe deu mais 15 anos de vida. Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Deixa eu lhe dar um terceiro exemplo. Está lá em Atos capítulo 12, o rei Herodes Agripa I já tinha passado o fio da espada e degolado Tiago, irmão de João, e tinha colocado Pedro numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma, aguardando o final da festa para matá-lo. E diz a Escritura que a igreja estava em oração. E em resposta à oração da igreja, um anjo de Deus é escalado para ir lá na prisão, acordar Pedro. Fica de pé, bota a sua sandália, bota a sua roupa, e tira Pedro da prisão de segurança máxima, abrindo as portas de ferro, abrindo o portão de ferro, quebrando as cadeias e libertando aquele apóstolo.
Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Talvez você diga, bom, mas isso aconteceu no período bíblico. Mas deixa eu só lhe dar um exemplo nosso aqui. Se você um dia tiver a paciência de ler o prefácio de Dona Eusa Lidório, ao livro que tive a bênção de escrever, Mães Intercessoras, você vai ver lá o relato de Dona Eusa Lidório, mãe de Ronaldo Almeida Lidório. Quando ele estava pregando no Peru, entre o Sendero Luminoso, quando aqueles terroristas entraram dentro da igreja onde Ronaldo estava pregando, e botaram a mão nele, e o encapuzaram, e o jogaram dentro de um carro, e levaram-no para o paredão onde eram fuzilados. E naquela noite, a sua mãe, sem saber do que estava ocorrendo, foi despertada na noite, com um forte peso no coração. Ela disse, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas eu me coloco na brecha em favor dele. Livra o meu filho, livra o meu filho, livra o meu filho. E quando ele estava para ser fuzilado, passa um carro em alta velocidade e para, e pega o Ronaldo e o tira das mãos do Sendero Luminoso, e ele é poupado. Porque Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Ainda hoje, Deus é o mesmo, Deus faz o mesmo, onde Ele quer, com quem Ele quer, para a glória do seu nome. Mas eu queria concluir, dizendo a você que, em quinto e último lugar, a oração nos capacita a enfrentar os grandes dramas da nossa vida pessoal. Está escrito no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui uma ordem, invoca-me no dia da angústia. Aqui uma promessa, eu te livrarei. Aqui um resultado, e tu me glorificarás. Eu não sei qual a angústia que você passa, eu não sei qual a angústia que você enfrenta, eu não sei qual a crise que bate à sua porta, eu não sei qual a causa que você tem, que só um milagre resolve. Quem está te dando essa orientação é o próprio Deus Todo-Poderoso. Invoca-me nesse dia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vejo Davi chegando em Ziclag, com seus companheiros, e quando ele chega e vê a cidade queimada, vê a cidade ferida, vê os filhos, as filhas, as mulheres levados cativos pelos amalequitas, os terroristas do deserto, e diz a Bíblia que ele chora, até não ter mais forças para chorar, ao ver esse quadro. Seus homens estão revoltados com ele, por causa dos seus filhos e filhas, e querem apedrejá-lo. E naquela circunstância, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e pôs-se a buscar a Deus em oração. E ele faz uma oração e pergunta, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha vida, na minha família, na família dos meus amigos, ou eu vou reagir? E Deus diz para ele, reage Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E Deus reverteu aquele quadro. E eles foram, e eles lutaram, e eles venceram, e eles tomaram de volta os filhos, as filhas, as mulheres, os despojos, tudo Davi tornou a trazer. Sabe por quê? Porque Deus responde às orações e reverte as situações mais difíceis, até mesmo impossíveis. Quero concluir, para mim, com um exemplo máximo do que Deus pode fazer por meio da oração. A experiência do próprio Jesus, o Filho de Deus. Quando ele entrou no Getsêmani, naquela noite fatídica, onde ele foi preso, cuspido, esbordoado e julgado pelo Sinédrio e acusado de blasfêmia e conspiração, diz a Escritura que ao ficar apenas com os 3 discípulos mais próximos,
Pedro, Tiago e João, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus entra então na mais titânica batalha da humanidade, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, oferecendo forte clamor e lágrimas. Ele orou, ele chorou, ele suou sangue. Mas quando ele se levantou dali, não tinha mais angústia. Não tinha mais angústia. Agora os inimigos chegaram, armados até os dentes, e ele que se apresenta e pergunta: quem vós buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui ele é espancado, ele é cuspido, ele é esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui ele carrega o lenho sobre as ruas apinhadas de Jerusalém. As mulheres choram e ele diz: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. A partir daqui ele é pregado naquele lenho maldito e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, o Salmo 139. Salmo 139. Este é um salmo de Davi. E é um dos mais belos poemas do Saltério. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Bom, eu quero tratar desse salmo com o tema encurralados por Deus. Encurralados por Deus. Eu acho que todos vocês têm ciência de que o livro de Salmos é uma coletânea de poemas. São 150 poemas. O livro de Salmos é o mais longo livro da Bíblia. O livro de Salmos é o livro que se demorou cerca de 1000 anos para compô-lo. Isso porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, que foi escrito por volta do ano 1500 a.C., e você tem salmo pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126, no 5º século a.C. Nós temos vários autores no livro de Salmos. Você tem Davi, você tem Asaf, você tem os filhos de Coré, você tem Moisés, você tem Salomão e muitos outros escritores. Esses 150 poemas foram reunidos depois do cativeiro babilônico num livro. E quem organizou esses poemas, conforme nós os temos na nossa Bíblia, fê-lo usando o mesmo sistema que nós diríamos lá do Pentateuco. Você tem os livros da lei em 5 livros. Os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nos Salmos é a mesma coisa. Você tem também 5 livros que categorizam esses 150 poemas. O primeiro livro, Salmo 1 ao 41. Segundo livro, Salmo 42 ao 72. Terceiro livro, Salmo 73 ao 89. Quarto livro, Salmo 90 ao 106. Quinto livro, Salmo 107 ao Salmo 150. Este salmo que estamos considerando foi escrito por Davi. Talvez não, com segurança, quem mais escreveu poemas contido no Saltério foi Davi. Por exemplo, o primeiro livro, Salmo 1 a 41, todo ele foi escrito por Davi. Esse salmo tem como propósito tratar dos atributos de Deus, de como Deus é tão grande, de como Deus é tão onipotente. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo pode. Em outras palavras, você e eu estamos encurralados
por Deus. A primeira coisa, para a gente olhar aqui, todo mundo com o texto aberto comigo, você vai perceber que do verso 1 até o verso 6, ele está tratando da onisciência de Deus. Deus tudo sabe. Deus tudo conhece. Ele é o quê? Onisciente. Dos versos 7 até ao verso 12, ele está dizendo que Deus tudo vê. Ele é o quê? Onipresente. Dos versos 13 até o verso de número 18, ele é o Deus que tudo pode. Ele é o quê? Onipotente. A partir daí, do verso 19 até o verso 22, ele leva você diante desse Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, a tomar uma posição em relação às pessoas que convivem com você, ou as pessoas ao seu redor. Você não pode ser conivente com o erro. Você não pode fazer concessão ao erro. Você não pode tolerar o erro. Você não pode aplaudir o erro. Você tem que tomar uma posição. Mas ele termina não olhando para fora. Ele termina olhando para dentro. Ele termina deixando claro que ele mesmo está encurralado pelos seus próprios pecados. E ele não tem outra maneira senão fazer uma introspecção, uma oração e pedir para Deus mudar a história dele, mudar o coração dele, mudar o interior dele, perdoar os seus pecados. Então, é este o esboço deste Salmo 139. Vamos então considerar a primeira lição, que é o aspecto de que Deus tudo sabe. Ele é onisciente. E você e eu estamos encurralados pela onisciência de Deus. Veja aí, Senhor, tu me sondas e me conheces. Veja você que a palavra sondar e a palavra conhecer parecem sinônimas, não é verdade? Se eu sondo, eu conheço. Mas não é verdade que se eu conheço, eu sondo. Porque sondar é uma palavra mais profunda do que conhecer. Por exemplo, se eu perguntar, você conhece o irmão que está sentado do seu lado? Ou a pessoa que está sentada do seu lado? Você diz, claro que eu conheço. E eu agora pergunto, você consegue sondá-la? Ilustrando. Imagine você um casal que está há 50 anos casados. Se você perguntar assim para a esposa, está casada há 50 anos, você conhece o seu marido? Ela vai responder, bom, conheço. Se você perguntar para o marido assim, 50 anos casado, você conhece sua mulher? Ele vai responder assim, estou começando a conhecer. Os gregos diziam assim, conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados, eu não conheço a mim mesmo. Eu não sei que vocês podem ser mais crentes do que eu. Mas tem hora que eu fico escandalizado comigo mesmo. Não sou eu que estou pensando isso. Esse pensamento não é meu. Eu não consigo sondar a mim mesmo. Agora, Deus é o Deus que conhece você, Deus é o Deus que sonda você. Sabe o que significa isso? Deus conhece você por fora, Deus conhece você por dentro. Deus conhece você mais do que você se conhece. Eu não escapo do conhecimento de Deus. Vamos adiante, e ele diz assim, no verso 2, sabes quando me assento e quando me levanto. Assentar e levantar retrata para nós os dois polos da dinâmica da vida. Então não há conjuntura da sua agenda que Deus não saiba. Quando você se levanta, Ele sabe. Quando você se assenta, Ele sabe. Aonde você vai, Ele sabe.
O que você faz, Ele sabe. Não tem como você fechar o quarto, fechar a porta, apagar a luz e agora estou escondido. Agora Deus não pode me ver mais. Agora Deus não pode saber mais nada. Ele é capaz de conhecer, de saber a dinâmica da sua agenda, a dinâmica do seu trabalho, a dinâmica dos seus movimentos. E ele diz mais: de longe penetras os meus pensamentos. Disse ontem aqui que os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Deus não apenas conhece todos, mas de longe, Deus vai lá e tira uma radiografia. Eu sei tudo. Aqueles pensamentos que você tem vergonha deles, aqueles que você não tem coragem de contar para ninguém, aqueles pensamentos malucos, ou aqueles pensamentos bons, aqueles pensamentos dignos, não há nenhum deles que Deus não radiografe, que Deus não fotografe, que Deus não identifique, que Deus não diagnostique, que Deus não saiba. Você está encurralado. Encurralado. Mas tem mais. Veja comigo o que ele vai dizer no verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces, não alguns, não a maioria, mas todos os meus caminhos. A palavra esquadrinhar traz a mesma ideia de sondar. Deus não só conhece o seu andar, e andar significa onde você vai. O meu deitar, quando você cessa a sua atividade. Onde você foi e o que você fez, Deus esquadrinha. Às vezes a gente anda, às vezes a gente deita, às vezes a gente faz e consegue muito jeitosamente guardar isso escondido das pessoas, para nos proteger. Porque elas não devem saber tudo. Elas não podem saber tudo. Sabe o que me encanta em Deus? É que Ele me ama apesar de me conhecer. Escutei certa feita um pregador dizer o seguinte: se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela não conviveria comigo. Você e eu somos mais complicados do que nós imaginamos. Às vezes o que as pessoas admiram em nós não é exatamente quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Se todos soubessem de tudo a nosso respeito, que passa pelo nosso coração, passa pela nossa cabeça, elas ficariam chocadas com a gente. E se tem alguém aqui tão puro e tão santo que não tem nenhuma coisa torta na vida, levanta a mão, nós vamos lá aprender com você. Apesar de Deus nos conhecer desse jeito, Ele ainda nos ama. Isso é extraordinário. Prosseguindo, veja comigo o versículo de número 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Bom, aqui tem um fato muito curioso. Quando você estuda um livro de oratória, de retórica, de falar em público, os especialistas dizem o seguinte: para você falar em público sem tropeçar nas palavras, sem gaguejar, você precisa ter pelo menos 8 palavras no gatilho do inconsciente. Acabou de proferir essa palavra, já tem 8 engatilhadas. Se você não tiver 8 palavras engatilhadas no seu inconsciente, você vai gaguejar. Você vai falar, a palavra não vem, você não tem raciocínio claro, lógico. Você não tem eloquência. Pois Deus conhece a palavra que você fala e Deus conhece as 8 palavras que estão no gatilho do seu inconsciente que ainda não foram proferidas. Há palavras que nós as proferimos, há palavras que nós as engolimos, que nós as retemos, guardadas num cofre, com segredo e com senha.
Só brincando com vocês, eu contei essa brincadeira para o Ceni ontem, e eu dei risada sozinho. Porque o marido ciumento chegou para a esposa e disse assim, me dá o seu telefone aí que eu quero dar uma olhada nele. Pode pegar o meu e olhar também. Aí ele pegou o telefone da esposa e tinha uma senha. Mas e essa senha? Eu falei, essa senha é a data do nosso casamento. Você quer dizer o dia que nós nos conhecemos? Não, a data do nosso casamento. O dia que nós começamos a namorar? Não, a data do nosso casamento. Mas aquele dia, assim, que nós encontramos pela primeira vez, não, a data do nosso casamento. Você quer saber uma coisa? Eu não quero saber mais nada da sua vida, não. Chega. Não há possibilidade de alguma coisa escapar do conhecimento de Deus. Sabe o que significa isso? Você e eu estamos encurralados pela onisciência de Deus. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Mas, notem comigo o verso de número 5, porque aqui traz exatamente a ideia do encurralamento. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Ou seja, se você subir, está lá. Se você der marcha ré, está lá. Se você descer, está lá. Você está cercado. Encurralado. E quando Davi tem essa percepção da onisciência de Deus e do encurralamento de Deus, o que ele conclui é uma palavra de exclamação quando diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Às vezes você fica nesse estado de êxtase diante do conhecimento de Deus. Sabe por que às vezes nós erramos? Por que às vezes nós pecamos? Por que às vezes nós nos rebelamos? Por que às vezes nós escorregamos? Por que às vezes nós nos insurgimos contra a lei de Deus e contra o Deus da lei? É porque há lapsos na nossa memória, apagão na nossa memória, de que Deus sabe tudo. Por exemplo, às vezes nós tentamos esconder alguma coisa de uma pessoa que nós respeitamos, amamos ou admiramos. Fulano não pode saber disso. Você vai ficar muito chateado, vai ficar muito triste, vai ficar escandalizado. A gente tenta ocultar isso de uma pessoa amiga. Mas e de Deus? Esse apagão que às vezes dá no nosso coração é que nos faz errar deliberadamente, conscientemente, achando que Deus não está sabendo de nada. Então, quando Davi para refletir sobre isso, esse encurralamento de Deus, e diz, Senhor, esse negócio é grande demais para mim, eu não consigo alcançar isso, de tão grande que tu és no teu conhecimento. Bom, segundo aspecto, a segunda divisão do livro começa aí no versículo 7. Agora ele faz uma transição do ele tudo sabe para o ele tudo vê. Ou seja, ele faz uma transição da onisciência de Deus para a onipresença de Deus. Olha o verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque agora a pergunta é, se Deus sabe tudo, será que se eu ir para um local muito longe, muito afastado, eu vou conseguir me esconder de Deus? Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou me ausentar? Para que geografia eu vou? Porque já percebeu que às vezes as pessoas acham que elas, ao mudar de geografia, elas vão resolver o problema? Meu problema é aqui, nessa geografia aqui. Se eu for para lá, eu resolvo. Mas o problema é esse, que você está carregando o problema dentro de você, e o mesmo Deus que conhecia você lá, conhece você aqui. Então, o problema da solução do ser humano não é mudar de geografia. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? E aí vejamos o verso 8.
Se suba aos céus, lá estais. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Aí ele pega os dois extremos. Lá em cima, lá embaixo. No extremo para cima e no extremo para baixo. Será que se eu subir, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, eu consigo me esconder de Deus? Será que se eu pegar uma sonda e for lá no Nadir, lá nas camadas abissais dos oceanos, a mais de 10 mil metros de profundidade, eu me escondo de Deus? O que ele está dizendo é que não há possibilidade de qualquer geografia dos extremos, de cima ou de baixo, onde você possa ficar oculto do olhar de Deus, da sondagem de Deus, dos olhos oniscientes de Deus. Mas mais, veja comigo o versículo 9. Ele imagina outra situação. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O que está acontecendo aqui? Naquele tempo de Davi, 1000 anos antes de Cristo, nem todo mundo tinha sido explorado ainda. Pra você ter uma ideia, a América foi descoberta aí antes do ano 1500, o Brasil foi descoberto no ano 1500. Então as pessoas olhavam para o mar, no caso dele lá, para Davi, qual era o grande mar que Davi conhecia? Era o mar Mediterrâneo. Não se conhecia o Pacífico, não se conhecia o Atlântico. O conhecimento que ele tinha de outros mundos era muito limitado. Hoje nós não falamos mais de conhecer o planeta Terra, hoje nós falamos de conhecer galáxias, nós falamos hoje de conhecer mundos estelares. Hoje nós falamos de um universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Mas imagine que ainda haja descobertas de mundos estelares, galácticos, que não são conhecidos da nossa geração. E a pessoa pergunta, e se eu for para além dessa fronteira conhecida hoje? Será que eu me escondo de Deus lá? Ele está pegando dentro do seu tempo, dentro da sua realidade, os extremos que não eram conhecidos na época. Vou me deter nos confins dos mares. Eu nem sei se tem terra lá, se tem geografia lá, se tem civilização lá. Se eu for para lá, eu consigo esconder? Você está enfrentando um problema. Para onde você vai? Você quer saber uma coisa? Eu vou para o Japão, eu vou para a Austrália, eu vou para a Oceania, eu vou subir as montanhas mais geladas da Ásia, lá do Nepal. Não, eu vou para os desertos mais áridos do mundo. E será que eu vou resolver o problema lá? Será que eu vou me esconder lá? Será que eu vou resolver meu problema lá? Será que lá eu não vou ser acompanhado, visto, notado, investigado, sondado, esquadrinhado? E a conclusão da vida é o seguinte: eu estou encurralado. Não tem saída para mim. Não tem saída para mim. Notem comigo. Versículo de número 11. Outra possibilidade humana. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Aí ele conclui, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A ideia aqui é a ideia da criança. Já brincou disso? Você apaga a luz, eu não estou aqui. Se esconde. Ele acha que se ele não está enxergando, a realidade não existe. Só que ele está lá. É a ideia de você apagar a luz, de você fechar a porta, você se esconder, brincar de cobra cega e achar que a realidade acabou. E ele vai concluir que para Deus, apagar a luz e acender a luz é a mesma coisa. Deus enxerga no escuro. Deus enxerga na curva. Deus vê o que eu não vejo. Conclusão que ele tem é o seguinte: não há possibilidade de eu me esconder da onipresença de Deus, porque o Deus que tudo sabe é também o Deus que tudo vê. Estou encurralado. Agora notem comigo de novo que ele vai fazer outra transição. Ele começa com a onisciência de Deus, de uma 7,
de 1 a 6, ele faz uma transição da onisciência para onipresença do versículo 7, e agora no versículo 13, ele vai fazer uma outra transição da onipresença de Deus para a onipotência de Deus. Confira comigo, por gentileza, o versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Aqui ele começa a parar e meditar como ele foi formado. O nosso corpo, no ventre da nossa mãe. Algumas notas de rodapé aqui. Primeiro, Davi está entendendo que ele não é uma massa humana, que ele é uma vida humana desde o ventre. A nossa geração hoje, querendo de todas as formas, em todos os países quase do mundo hoje, aprovar a lei do aborto, vai dizer que aquele ser que está sendo gerado no ventre da mãe é uma massa humana. É por isso que não vamos aprovar a lei a partir do 3º mês, até o 3º mês, não até o 6º mês, e etc. É como se aquilo fosse uma massa humana. Davi não entende assim. Não importa a fase, desde a concepção, é uma vida humana e tratado como personalidade humana. Mas quando ele diz, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, meus irmãos, o mundo genético, ou as verdades, ou o conhecimento genético no tempo de Davi devia ser ainda bem primário, bem precário, bem limitado. Hoje nós sabemos a complexidade que é. Isso levou Domenico Rivalico a afirmar que o seu corpo é uma galáxia viva. Isso levou Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia no século passado, a afirmar que você tem em torno de 60 trilhões de células vivas no seu corpo. Esse mesmo estudioso, Prêmio Nobel, concluiu que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Isso significa que se você pudesse espichar essa fita DNA que você tem no seu corpo, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento, você teria 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. A fita DNA do seu corpo dá para dar diversas voltas do sistema planetário. Dr. John Wilson, que é um dos maiores catedráticos de oftalmologia do mundo, professor da Harvard, diz que você e eu temos mais de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Se você parar para perceber o que é o seu coração, quantos litros de sangue ele bombeia no seu corpo todo ano, se você parar para perceber a complexidade dos seus rins, quando você vai perceber que uma pessoa precisa fazer uma hemodiálise, todo o aparato que precisa para exercer a função de um rim. Qual o papel do seu pulmão nessa pandemia que devastou tantas pessoas? Imagine você quantas pessoas precisaram ficar entubadas, ligadas a uma máquina de ventilação para substituir o seu pulmão. O seu corpo é algo fenomenal, é um milagre extraordinário, o que levou então Domenico Rivalico a afirmar que o seu corpo é uma galáxia viva. Extraordinário. E ele vai dizer, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ele, antes de desenvolver mais o assunto, ele precisa explodir num gesto de gratidão no verso 14, olha aí comigo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu não encontro outra palavra para não dizer, não, isso é uma coisa assombrosa. Assombrosamente maravilhosa. Eu não tenho palavras, falta palavra, falta vocabulário, falta vernáculo, falta dicionário para descrever a admiração dele.
E aí ele diz assim, versículo 14, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E ele começa a voltar então ao processo de gestação, desta vida intrauterina, dessa ação milagrosa. Eu tive uma experiência muito bonita quando a Renata foi ao médico pela primeira vez depois de que ela engravidou. E eu fui com o pai dela. Então eu sou o pai do Tiago, o pai dela estava lá. E aí o médico, a Renata deitada na cama, e ele apontou com a luz assim, um pontinho, menor do que uma ponta de lápis. E ele disse assim para nós, para os dois avós, esse pontinho aqui é o seu neto. E eu não pude conter as lágrimas. Esse pontinho aqui é o seu neto. Naquele pontinho estava todo o potencial da vida. Tudo estava empacotado naquele pontinho. E daquele pontinho se desenvolve um ser humano, com cérebro, com braços, com olhos, com boca, com nariz, com tronco, com braços, com pernas, com órgãos internos. E Davi, quando percebe essa verdade, ele não pode ter outra reação senão dizer graças te dou, graças te dou, graças te dou, graças te dou. Você é um milagre. Você é um milagre de Deus. Versículo 15, ele diz assim, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha como é que ele vai tratar o ser intrauterino, não como massa humana, mas como pessoa humana, no versículo de número 16. Leia o 16 comigo, você está com a versão atualizada, leia junto comigo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos ficar só com a parte A. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Me viram, ele está tratando de forma pessoal. Os teus olhos me viram. Ele é uma pessoa que está sendo formada no ventre materno. Mas Deus não trata como algo, Deus trata como alguém. Se os legisladores conhecessem o Salmo 139, e se eles tiverem temor de Deus, jamais aprovariam uma lei do aborto. Vejam vocês, que quando ele está tratando da onisciência divina, ele explode em admiração no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Mas agora no verso 17, ele volta a ficar admirado. E ele volta a expressar a sua admiração, quando ele diz assim, verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dos teus pensamentos. E ele então resolve fazer uma coisa. Olha aí, versículo de número 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? A Bíblia diz que quando vai tratar de uma coisa muito grande, por exemplo, a descendência de Abraão, Deus compara a descendência de Abraão como as estrelas do céu, como as areias da praia. Os estudiosos hoje dizem que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia. Há 2 anos eu estava em Guarapari, no Espírito Santo, em férias, e eu falei, vou fazer um teste aqui. Eu enchi a concha da minha mão de areia e comecei a contar. 1, 2, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Eu parei. Não tinha nem começado a conta ainda.
os grãos de areia da concha da minha mão. Tem mais estrelas do que grãos de areia. E Davi está tão encantado com os pensamentos de Deus que ele começa a imaginar. Se os contasse, os pensamentos de Deus excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais o quê? Chegar ao fim. Esse é o seu Deus. Ele tudo sabe, Ele tudo pode, Ele tudo vê. E sabe o que acontece? Você está encurralado. Você está encurralado. Bom, diante desse conhecimento, agora ele vai partir para uma outra conclusão. Essa é a quarta divisão do texto. Primeiro, Deus é onisciente. Segundo, Deus é onipresente. Terceiro, Deus é onipotente. E agora, e daí? É a pergunta. Ele já começa a fazer a aplicação. A primeira aplicação que ele faz é que se Deus sabe tudo, se Deus está em todo lugar e se Deus tudo pode, como é que deve ser a minha reação diante deste encurralamento de Deus nos meus relacionamentos? Então vamos ver em primeiro lugar. Olha aí, versículo de número 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não vou conseguir conviver com gente que deliberadamente, maliciosamente, refletidamente, vivem para oprimir o próximo, para atentar contra a vida do próximo, para atentar contra a santidade, a onipotência de Deus. Eu não posso aplaudir o que Deus abomina. Eu não posso dar a minha chancela de apoio ao que Deus reprova. Assim como Deus resiste o mal, não pode contemplar o mal, não tem prazer no mal, não se deleita no mal, não pode conviver com o mal, ele está dizendo, meu Deus, eu também não posso. Eu também não posso. Confira comigo. Versículo 20. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ele está dizendo o seguinte: há pessoas, meus irmãos, que se insurgem contra Deus, que zombam de Deus, que blasfemam de Deus, que escarnecem de Deus, que têm prazer em fazer troça, piada suja, com o nome de Deus. Talvez um exemplo clássico disso é o chamado carnaval brasileiro, que vocês têm conhecimento das atrocidades que acontecem, das zombarias que acontecem, das blasfêmias que acontecem. Insidiosamente, maliciosamente, planejadamente. Aquilo não acontece assim num súbito, não. Aquilo é planejado um ano antes, é ensaiado, é pensado, é refletido. É levado para as passarelas, é levado para as ruas, para os sambódromos da vida, os carros alegóricos da vida, para zombar de Deus, para escarnecer de Deus. Como foi feito em São Paulo certa feita, pegaram a figura de Jesus e saiu arrastando pela rua, como se o diabo estivesse prevalecendo sobre Jesus. O salmista está dizendo, eu não posso aceitar isso, eu não posso concordar com isso, eu não posso tolerar isso, eu não posso dar meu aval a isso, eu não posso concordar com isso no meu coração, eu tenho que reagir. Se eu conheço Deus como Deus é, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Agora notem comigo o versículo 20, a postura dele, 20 e 21. Você pode ler comigo os dois versos, vamos juntos? Não aborreço, 21, desculpa, Seni, versículo 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem,
E não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Veja bem, nós não estamos aqui, nós temos o contexto neotestamentário onde Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. E mais do que isso, a orar por eles. Mas o fato de você amar o inimigo e orar por ele, preste atenção nisso, não significa que você vai aplaudi-lo, que você vai concordar com ele, que você vai aprovar as loucuras dele, que você vai abonar as ações dele. Está claro isso, irmãos? E por que você reage desta maneira àqueles que insidiosamente, maliciosamente, malignamente zombam de Deus, escarnecem de Deus, aviltam a santidade de Deus? Você conhece esse Deus. Então, o que ofende a Deus deveria ofender a gente. É por isso que ontem à noite nós trabalhamos quando Paulo chega em Atenas e diz a Bíblia lá que o espírito dele se revoltou por causa da idolatria prevalecente, dominante na cidade. Ou seja, se aquilo que ofende a Deus não ofende você, alguma coisa está errada. Se você concorda e apoia e aplaude, e aceita e incentiva aquilo que Deus abomina, tem uma sinuosidade aí na sua vida espiritual. Bom, mas deixa eu concluir. Então, vamos aqui olhar o esboço, né? Primeiramente, ele trata de quê? Da onisciência de Deus. Versos de 1 a 6. 1 a 6. Deus tudo sabe. Depois, a partir do verso 7 até o verso de número 12, ele trata de quê? Da onipresença de Deus. Deus tudo vê. A partir do verso 13 até o verso 18, ele trata de quê? Da onipotência de Deus. Deus tudo pode. Se isso é verdade, e é verdade, então isso precisa agora, do ponto de vista de aplicação prática na minha vida, me levar a ter uma postura diferente diante daquilo que está ao meu redor. Eu não posso ser conivente com aqueles que deliberadamente escarnecem de Deus. Agora eu estou fazendo um olhar para fora. Mas como é que ele conclui esse salmo? Fazendo um olhar para dentro. A aplicação dele passa por aqui agora. Agora, porque às vezes é mais fácil eu ver o pecado do outro do que ver o meu próprio pecado. É mais fácil eu reprovar o erro no outro do que reprovar o erro em mim. Esse foi o problema dos fariseus. Eles eram capazes de diagnosticar um cisco no olho do próximo e não conseguir ver uma trave, uma tora, uma tábua no seu próprio olho. Então, a aplicação dele vai ser desta maneira, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos esses dois versos? Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há 3 verbos aqui nesses 2 versículos. Quem pode identificá-los para mim? O verbo sondar, o verbo provar e o verbo guiar. Sondar e provar são termos análogos, são termos sinônimos, semelhantes. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Sondar, como disse, é mais do que conhecer. Porque sondar é um conhecimento exaustivo, completo, profundo. Só Deus tem essa capacidade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem conhece o seu coração aqui? A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente o quê?
corrupto. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É enganoso. Ele não pode conhecer a si mesmo. Os gregos estavam errados. Mas ele, reconhecendo quem Deus é, e sabendo que Deus pode fazer isso, porque ele é onisciente, ele diz: Deus, sonda-me, e conhece o meu coração. E mais, prova-me. A palavra provar aqui é uma palavra que é oriunda do campo dos ourives, daqueles que trabalhavam com metais, daqueles que jogavam metal no fogo, não para destruir o metal, mas para tirar as escórias do metal e tornar o metal puro, valoroso, belo, útil. Então, ele agora quer que Deus o prove. Para fazer o quê? Para tirar as escórias, as impurezas. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E aqui é aqueles pensamentos que você não tem coragem de confessar para o amigo mais íntimo. Ele está dizendo: Deus, eu não tenho jeito de esconder, então o Senhor conhece os meus pensamentos? E ele faz um outro pedido: vê se há em mim algum caminho mau. Ele não só está querendo que tudo que está lá escondido venha à tona, porque a ideia aqui, vê se há em mim algum caminho mau, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Na língua original traz uma ideia que só quem foi criado na roça, naquela roça bem roça mesmo, pode entender o que eu vou falar aqui. Lá nas Minas Gerais, lá no estado do Espírito Santo, lá nos tempos idos, você ia plantar arroz no brejo. E para plantar arroz no brejo, você fazia um negócio que chamava de virar barro. Você metia a enxada e virava o que estava lá na raiz, vinha para a tona. O que ele está dizendo é o seguinte: meu Senhor, enfia a enxada no meu coração, e aqui que está escondido, aqui que está oculto, traz para a luz, traz à tona. Expõe isso. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, conhecer a Deus não leva você ao desespero. Conhecer a Deus leva você à restauração. Você é encurralado por Deus não para que Deus destrua você, mas para que Deus resgate você, para que Deus perdoe você, para que Deus restaure a sua alma, para que Deus guie você por caminhos de vida, de salvação e de paz. Você e eu estamos o quê? Encurralados por Deus. Pastor Sani. Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Bom, alguém já disse, James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, é um livro que vale a pena ler, na hora que você estiver de folga, diz algo que para mim me marca muito. Ele diz o seguinte: você não é o que você ouve, você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. O que você faz. Sempre que você escuta a palavra de Deus, sempre que eu escuto a palavra de Deus, sempre que nós escutamos a palavra de Deus, ela requer de nós o quê? Uma decisão. Ontem, pela manhã, nós estivemos aqui com um grupo de irmãos tratando sobre pregação expositiva. E pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Porque a grande pergunta é, bom, o Salmo 39 está aí, mas e agora, o que eu faço com ele? Porque se ficar apenas no campo de conhecimento teórico, abstrato, não vai mudar nada, não vai resolver nada. Talvez eu só consiga atrair mais juízo para cima de mim. Entretanto, hoje Deus está desafiando a você e a mim para tomarmos uma
posição em relação aos que estão à nossa volta, em relação à nossa própria vida. Deus, eu tenho plena consciência de que só consigo falar aos ouvidos, mas também tenho plena consciência de que teu Espírito pode falar aos corações. Tu que conheces, Deus, cada um de nós aqui, como nem nós nos conhecemos, pedimos-te que tu apliques esta palavra ao nosso coração, para que tenhamos postura de tomar decisões concretas, objetivas na nossa vida, como nós vamos viver daqui para frente e como nós vamos conviver daqui para frente e como nós vamos examinar o nosso próprio coração à luz da obra do teu Espírito, a fim de que aquilo que está oculto venha, Senhor, para ser tratado, curado por ti, e que tu coloques os nossos pés em veredas de justiça. Muito obrigado por esse tempo tão precioso. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.